E abraçados. Agradeço ao irmão Davi o convite para estar aqui mais uma vez. O tema de hoje é um tema bastante, como que eu vou dizer, preocupante talvez para o tempo que nós estamos vivendo hoje, que nós sabemos que quando a gente vive uma vida cristã, nós sabemos que Jesus, ele antes da cruz, antes de tudo aquilo que aconteceu com ele, que nós conhecemos muito bem, ele fez uma ceia com os seus discípulos. E nós temos uma promessa de que nós também cearemos com ele em algum momento. Assim, quando ele voltar, aqueles que aceitaram o chamado terão o direito de no céu cear com Cristo também. E o problema começa aqui, enquanto aqui nós estamos. A Bíblia ela tem uma parábola contada pelo próprio Jesus que demonstra bem como é o ser humano após o pecado. O ser humano, e quando eu digo ser humano, eu estou falando de mim, estou falando de nós. Temos uma tendência a dar desculpas quando nós não queremos fazer algo que é importante fazer. Então a gente tenta colocar motivos. Olha, eu não vou por causa disso, eu não fiz por causa daquilo. A gente nunca assume que estamos tendo problema. Nós sempre tentamos, de alguma forma, buscar um argumento que justifique atitudes nossas. A mais comum em nossos dias são os bancos vazios. Todo mundo tem um pretexto para não estar aqui adorando a Deus nos dias de culto. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas, vamos ler ali o capítulo 14. E ali, quando a gente abre no capítulo 14, a partir do verso 15, nós vamos ver ali que Jesus está contando uma parábola sobre a parábola da grande ceia. E o verso 15 do capítulo 14 de Lucas, a minha tradução diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um homem que estava com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer do pão, o pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou os seus servos para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se, dizendo: O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro ainda disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois ele disse ao servo: Obrigado, irmão, Deus abençoe. Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar na mesa. Respondeu-lhe o Senhor: Então sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. E o verso 24, que é um alerta para todos nós: Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Deus tem, através dos tempos, chamado pessoas, chamado homens, mulheres, nos chamado para que nós vivamos uma vida em Cristo, com Cristo, por Cristo. Ele tem feito um chamado a todos os homens para que aceitem o reino eterno que Ele tem preparado desde antes da fundação do mundo para cada um de nós. Mas tempo após tempo,
nós vemos um cristianismo perdendo força. O cristianismo, ele foi crescendo, ele foi crescendo de tal forma no passar dos séculos, dos anos, e ele tornou-se tão grande que tornou-se um problema. Porque quando o cristianismo tomou uma proporção que pessoas começaram a usar do cristianismo, pensando em lucros, pensando em outras coisas que não é a salvação de pessoas. O cristianismo ele tomou um rumo perigoso. E o cristianismo bíblico é aquele que leva a pessoa a Cristo. Mas o cristianismo que nós vemos hoje, todos nós aqui trabalhamos com pessoas, tem alguns irmãos que trabalham com pessoas assim como eu. Ao conversar com pessoas, a gente percebe o quão distante é o caminho que eles estão em relação àquele que a Bíblia mostra. E isso é preocupante. O texto diz aqui para nós, ali no verso 16, no verso 17 fala que a hora que chegou a ceia foi feito o convite. No verso 16 diz que começaram a dar desculpas, excusar-se, dar desculpas. E disse que o primeiro, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha excusado. Claramente uma desculpa. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. No contexto bíblico da época, jamais você compraria um campo sem antes ver. Você primeiro via, você primeiro analisava se aquela terra era boa para o plantio, se aquele campo tinha pasto para o seu gado, se tinha água para o seu gado. Era primeiro verificar essas coisas para então fechar negócio. E aqui a pessoa convidada diz que comprou um campo e agora precisa ir ver. Claramente uma desculpa. O segundo diz: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha excusado. Cada junta de bois era formada por 2 bois. Esses bois nem sempre trabalhavam em harmonia. Não era qualquer boi que trabalhava. Tinha a dupla certa. O boi tinha que se adaptar ao outro para trabalharem juntos. Então, se você ia comprar uma junta de boi, você tinha que se certificar de que esses bois estavam acostumados a trabalharem juntos. Você imagina você comprar 5 juntas de boi e sem sequer experimentá-las. Eu primeiro compro, eu primeiro pago e depois eu vou experimentar. E se esses bois foi colocado aleatoriamente ali, não tem o costume de trabalhar junto, eu ia ter sérios problemas. Então, claramente aqui, a pessoa está dando uma desculpa para não ir à ceia a qual ele foi convidado. Eu comprei 5 juntas de boi e agora eu vou experimentá-las. E o outro é ainda pior. Porque o outro diz: eu casei-me, então não posso ir. Nos tempos bíblicos, a festa mais importante que existia era um casamento. Quando existia um casamento, não era marcado nenhum outro tipo de festa na cidade, porque toda a cidade automaticamente iria para aquele casamento, para aquela festa. Nos tempos bíblicos não é como é hoje. Hoje eu convido quem eu quero. Não, aqui quando havia um casamento era a festa mais importante que existia. A cidade ia para lá. Então, e ele fala que eu casei-me, então eu não posso ir. Ele casou e ninguém soube. Sendo que o casamento, a cidade toda participava dele. Então a gente vê claramente pessoas dando desculpas para não estar na ceia, na parábola aqui que Jesus está contando, que está se referindo ao céu, à vida com Cristo. E lá no verso 21, diz que o servo então voltou e contou ao Senhor. E ele disse, que o dono da casa então disse: sai depressa pelas ruas e becos da cidade, traga para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, representando aqui aquelas pessoas que não necessariamente estão vivendo dentro de uma igreja, aquela pessoa que talvez nunca conheceu a palavra, aquela pessoa que nunca teve acesso à palavra o conhecimento bíblico que eu e você temos e às vezes vivemos dando desculpas para não estar na presença de Deus. E aqui quando ele fala dos cegos, coxos e aleijados, representando aqui aqueles que não estão dentro da igreja, não estão vivendo uma vida com Cristo, mas que vão ocupar o lugar daqueles que estão aqui vivendo um cristianismo morno, fraco, sem vida e sem vigor. E o texto continua dizendo:
Ele diz que ainda sobrou lugar, então sai pelos becos, pelos caminhos e traga todo mundo, porque eu quero minha casa cheia. E o verso 24, porque eu declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Deus tem chamado constantemente todos os homens, todas as mulheres, os jovens, a estar na ceia com Ele, uma ceia que já está preparada. A gente diz, nós falamos, Jesus está voltando, mas muitas pessoas aí fora, talvez muitos de nós até aqui dentro, vivemos como se Ele nunca fosse voltar. Vivemos como se Jesus ainda fosse demorar 100 anos para voltar. Vamos pensar que Jesus vai voltar daqui a 100 anos, então nós vamos viver como se Jesus voltasse daqui a 100 anos. E por essa razão, por imaginar que está muito longe, o nosso cristianismo é fraco, sem força, sem vigor, sem pulso, sem batimento cardíaco. Nós precisamos todos os dias, porque Jesus não revelou a data do seu retorno, para que todos os dias nós esperemos por Ele. Todos os dias nós vivenciemos como se hoje fosse o último dia desse mundo. E Jesus está voltando hoje, porque se nós pensarmos que Ele vai voltar daqui a 10 anos, nós vamos viver como se Ele voltasse daqui a 10 anos. Se nós pensarmos que Ele vai voltar daqui a 50 anos, nós vamos viver como se Ele fosse voltar daqui a 50 anos. Não, nós precisamos pensar que é hoje. Nós falamos em reavivamento ou avivamento. O problema, talvez, ao menos do meu ponto de vista, se alguém discordar eu entendo, mas é o meu ponto de vista. O reavivamento não depende de um movimento da igreja ou de um pastor ou da associação para fazer um programa de reavivamento. Não, isso é individual. Isso sou eu tenho que me reavivar. Você precisa se reavivar, porque se nós ficarmos esperando que a igreja num todo faça um programa de um grande reavivamento, para que eu então possa, na emoção, ser levado ao reavivamento, não vai funcionar. O reavivamento ele precisa ser individual. Eu preciso entender que preciso dele em todas as áreas da minha vida. Quando nós entendermos, porque quando esse reavivamento acontece na minha vida, eu vou sentir prazer em estar aqui, eu vou sentir prazer em estudar a palavra, eu vou sentir prazer em orar, em estender a mão ao próximo. A Bíblia diz que nos tempos do fim o amor de muitos esfriaria. E quando a Bíblia diz isso, isso também refere-se a pessoas que estão aqui dentro da igreja, não somente aqueles que estão lá fora. O verdadeiro reavivamento só acontecerá quando nós tomarmos a decisão de voltarmos ao primeiro amor. Porque tem pessoas que são adventistas de berço, outros estão com 10, outros com 15, outros com 20, outros com 40 anos. Eu fui em 2011 para cá. E quando a gente iniciou essa caminhada, e eu me lembro muito bem, como tinha aquela vontade, aquele vigor, aquela coisa de querer falar, de contar, de mostrar para todo mundo que você serve a Deus. Mas com o passar do tempo parece que nós vamos deixando as coisas esfriarem. E quando as coisas acontecem assim e nós não tomamos uma posição, acontece o quê? Logo estamos fora. Porque tem tantos irmãos que um dia estiveram aqui e não estão mais. Ontem eu estive ainda na Igreja das Nações, estava lá com os irmãos das Nações. Quantos irmãos eu não vejo mais naquela igreja? Como aqui também, como em outras igrejas que eu tenho passado. Você percebe que tempo após tempo, os irmãos estão sumindo da igreja. Uns estão se afastando, outros estão deixando de comparecer. Por quê? Porque a promessa que excede a todo e qualquer entendimento, que é o retorno de Cristo, parece que vai desaparecendo do coração daqueles que professam cristão. Estamos vivendo um tempo de escassez. Não que a palavra não seja suficiente, ela é mais do que suficiente, mas escassez da palavra no sentido de eu querer a palavra para mim. Estamos vivendo uma escassez de alimento espiritual, individual. O alimento está aqui, está à disposição de todos, mas eu não quero. Eu vou deixar para depois. Não devemos deixar
o irmão Cícero falou aqui agora há pouco, priorizar a coisa certa, priorizar aquilo que é necessário, porque a salvação tua não é somente tua, é tua e da tua família. Porque se você viver uma vida com Cristo, a tua família vai viver uma vida com Cristo. Talvez não agora. Eu sei que muitos têm filhos que não estão nos caminhos, eu também tenho. Mas no momento certo, eu creio que eles vão voltar, que eles vão vivenciar novamente aquilo que um dia viveram. O grande problema hoje é que tem pessoas que buscam Cristo por conveniência, por aquilo que Jesus pode dar, por aquilo que Ele pode oferecer. Cristãos por conveniência. Eu vou porque eu preciso de alguma coisa, material ou física, não espiritual. Nós precisamos entender que o materialismo, ele tem tornado as pessoas cegas para aquilo que é importante, que é a salvação em Cristo. As pessoas vivem tanto em função de si no dia a dia. Eu não estou dizendo que isso é errado, porque todos nós temos afazeres durante o dia, durante a semana, que nos envolve, que tira o nosso tempo, mas Ele não pode tirar o nosso tempo a ponto de nós nos enchermos de tantas ocupações e esquecermos da nossa salvação. Precisamos tirar tempo para Deus, para Cristo, para o estudo, para ter um relacionamento pessoal com Cristo, com Deus. Eu tenho me esforçado muito, porque eu tenho muita dificuldade de acordar no meio da noite. Eu até acordo, mas não para fazer aquilo que eu precisava fazer, de sair da cama, de dobrar meu joelho, de orar. Eu já tentei fazer 40 madrugada e vou até uma altura e acabo que não termino. Eu tenho sido fraco nessa parte, de levantar de madrugada e orar, e eu preciso disso, nós precisamos disso. Mas o fato de eu até hoje não ter conseguido completar as 40 madrugadas, não é motivo para que eu deixe de tentar. Eu vou continuar tentando até um dia eu conseguir fazer 40 madrugadas sem quebrar um dia sequer. Em oração pela igreja, em oração pela minha família, em oração pela minha vida espiritual, em oração por tudo aquilo que a gente julga ser prioridade, necessidade. O relacionamento com Deus, ele está muito aquém de vir à igreja. Vir à igreja é muito gostoso, é muito importante, mas não é o suficiente para nós buscarmos a salvação. Porque hoje há pessoas que estão muito ocupados, talvez até dentro da igreja, e eu tive algum tempo que eu estava como ancião no Cachimba, eu pude presenciar isso, ver isso. Até tentei conversar, mas não funcionou. Pessoas que estão lá com 4, 5, 6 cargos na igreja, correndo para todo lado, não tem tempo de sentar e ouvir a mensagem, porque é muito a fazer, é muita ocupação. E hoje não estão mais lá, não estão nem exercendo mais a fé, não estão mais na igreja, saíram, desviaram, abandonaram. Quando eu lá ainda estava, eu conversei sobre isso com o pastor da época que estava lá, com os outros anciãos, que era muita coisa para uma pessoa, que a pessoa não estava tendo tempo dele fazer o momento dele com Deus, dele sentar na igreja e ouvir o sermão, ou dele vir aqui e pregar, não, porque era tanta ocupação, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Hoje está fora da igreja. Eu não estou dizendo que é errado você ter cargo da igreja, de forma nenhuma, longe de mim dizer uma coisa absurda dessa. O que eu estou dizendo é que há pessoas que estão cheias de cargos na igreja, mas o coração está vazio, porque não tem tempo de fazer o seu momento com Deus, de ouvir o que a palavra está dizendo, porque são muitos cargos, muitos afazeres, muita coisa, o ritmo, as pernas correm de um lado para o outro, a cabeça está cheia de coisas, mas o coração torna-se vazio. Precisamos tomar cuidado com essas coisas, para que isso não aconteça, porque quando estamos aqui para nós entrar no ritmo da multidão é muito fácil,
Entrar no ritmo da igreja, cantar, louvar, é gostoso, é prazeroso. Mas quando nós saímos daqui, é que talvez pode começar o nosso problema. É quando nós não estamos aqui que pode acontecer o problema. Porque aqui no ritmo da multidão é fácil. Agora, quando a gente sai daqui, é tanta coisa, tanto a fazer, é tanta preocupação, tanto na nossa vida pessoal, como talvez até em outras áreas, que nós não temos tempo de buscar a Deus como deveria. E aí o nosso cristianismo se torna um cristianismo fraco, sem força, sem vigor, sem batimento cardíaco, sem pulso. E o cristianismo assim não vai longe. A pessoa logo desanima, a pessoa logo para. E eu falo isso porque eu tenho visto irmãos que eu tenho alguns irmãos que não estão mais na igreja, que eu cheguei a dizer o seguinte: é mais fácil eu abandonar do que esse. Ele já não está mais. E eu não consigo entender como pessoas que quando falavam, abriam a palavra e falavam, tremia tudo. Tocava a igreja, mexia com a igreja. E parece que isso sumiu do coração dele de repente. E nós temos que tomar cuidado. Por isso a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque hoje estamos aqui e vamos lutar e clamar a Deus para que nós permaneça aqui até Jesus voltar. Para que nós não desanime, para que nós não enfraqueça. Porque Jesus já fez tudo o que Ele podia fazer para que nós nos salvássemos. Agora nós temos que fazer a nossa parte. A parte que é nossa, nós temos que fazer. Nós tínhamos uma necessidade de falar de Deus no início. Nós tínhamos o desejo de declarar, e esse desejo precisa continuar. Nós precisamos voltar. Esses dias atrás, na reunião que a gente faz em casa sempre, no pôr do sol, eu e minha esposa estávamos conversando sobre esse assunto. Sobre isso, nós falamos lá em 2 Reis 4, 28, se eu não me engano, fala de Eliseu, que tinha saído de Gilgal, depois ele voltou para Gilgal, e quando ele voltou lá, uma grande fome havia se abatido naquele lugar. E aquele contexto é interessante, porque Eliseu estava em Gilgal, depois ele sai de Gilgal, e ele fica um tempo fora, e quando ele volta, uma grande fome está abatendo, tomando conta, assolando aquele lugar. E eles só perceberam isso quando eles retornaram novamente a Gilgal, ao ponto de início. Eliseu começou em Gilgal, saiu, e quando ele voltou, ele percebeu a escassez do alimento que estava acontecendo naquela terra. E isso, trazendo para o sentido nosso hoje, para a nossa vida hoje, é mais ou menos isso que precisa acontecer com nós. Nós precisamos voltar ao início. Nós precisamos voltar lá de onde nós começamos. Voltar simbolicamente lá, falando do texto de 2 Reis, voltar a Gilgal, voltar no início. Porque quando nós voltarmos no início, nós vamos entender o quão escasso está para nós ainda, o quão longe nós estamos ainda do ideal. Porque a gente vai, talvez, se colocando em um invólucro de santidade, que acha que está bom, e aí o texto de Apocalipse diz: não está bom não, você é pobre, miserável, cego e nu. E nós precisamos entender essas mensagens. Essas mensagens, elas são atuais para nós hoje. Nós precisamos ser reavivados pela palavra. Por isso o louvor inicial, unidos pela palavra, reavivado pela palavra, fortalecidos pela palavra, fortalecido por Cristo, pelo sangue de Cristo. Nós precisamos ser fortalecidos por Ele. Deus trouxe nós aqui essa noite para dizer isso para mim e para você, que Ele quer que nós sejamos fortalecidos nele, por Ele e para Ele. Amém? E todas as outras coisas que são importantes, sim, quando o caminho de Cristo é o mesmo caminho que nós seguimos, as demais coisas, no tempo dele vai acontecer. Mas nós precisamos crer, nós precisamos buscar, nós precisamos parar de dar desculpas. Hoje é por causa disso que eu não vou, amanhã é por causa daquilo, por causa daquele outro. Se nós não sentimos o prazer, Davi falava, que os Salmos de Davi dizem que ele amava estar na igreja, que ele
ele tinha prazer em estar na igreja, porque ele sabia que Deus estava lá. Parece que muitos de nós não. Parece que muitos de nós não acreditam nessa palavra, de que Deus está aqui. Olha quantos bancos vazios. Se nós realmente crêssemos que Deus está aqui, faltaria lugar aqui. Mas infelizmente, tem muitos bancos vazios. Mas louvado seja Deus que nós escolhemos estar aqui hoje. E através de cada um de nós, esses bancos vão se encher em nome de Jesus. Porque quando nós vivermos, quando a igreja individualmente buscar o seu avivamento, o seu reavivamento, através de você, eles vão voltar. Eles vão voltar. Você é um atalaia de Deus. Nós somos atalaia de Deus. A mensagem é para nós levarmos. E aqueles que estão desanimados, vamos buscar, vamos atrás, vamos trazer de volta. Claro que isso depende da vontade deles, mas o nosso serviço, o nosso trabalho é ir até eles, ver o que está acontecendo, por que não estão vindo. E saiba que quando você não tem coisa mais prazerosa do que trabalhar na obra de Cristo, do que fazer a obra de Cristo, e não tem nada mais prazeroso para Cristo, de ver que o sangue que Ele derramou na cruz está tendo efeito em você, está tendo efeito em nós. Que Deus possa nos fortalecer a cada dia, que Deus possa nos unir com Ele, através da palavra, para que nós possamos ser fortalecidos e marchar rumo a Canaã celestial. O tempo está próximo, Jesus está voltando, e essa palavra Jesus está voltando, a gente escuta com tanta frequência, mas nós precisamos verdadeiramente crer que Ele está voltando. Não só fica no falar, mas acreditar, crer que isso é real. E todas as promessas de Cristo, Ele falou que Ele ia morrer, Ele morreu. Ele falou que no terceiro dia Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. Todas as promessas de Cristo cumpriu-se, por que duvidar de que Ele está voltando? Se quando o livro de Apocalipse termina falando várias vezes que Ele vai voltar, eu cedo venho, eu venho sem demora. João, quando ele diz no João 14, então, o texto tão conhecido de nós, que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar lugar, eu voltarei. Se só esse texto existisse na Bíblia, era mais do que suficiente para nós acreditar que Ele está voltando, porque Ele diz: eu vou preparar lugar, então quando tiver preparado o lugar, eu voltarei, ponto. Cristo falou, então está dito. Vamos crer nisso, vamos viver isso todos os dias, e vamos nos colocar de pé agora e cantarmos o melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é estar onde Deus está. O melhor lugar do mundo é estar onde Cristo está. Então vamos nos colocarmos de pé e vamos finalizar cantando o melhor lugar do mundo. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Existe beleza que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Todos os lugares mais bonito, inspirador,
amigo sofredor, é ali onde eu me encontro, com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que têm conforto, talvez uma encosta com vista pro mar. Essas maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu mover amor profundo, eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador, é ali onde a esperança traz alívio ao sofredor, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador, é ali onde eu me encontro com a fonte do amor, o melhor lugar do mundo, é aos pés do Salvador. Meu Deus, Deus meu. Esse momento, ó Pai, queremos sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, para que nós possamos ser transformados, ó Deus, pelo poder de Suas mãos. Amém. Para que nós possamos, ó Deus, nos levantar como atalaias do Senhor, para que nós possamos sair, ó Deus, com força, com vigor, em busca daqueles que estão mais fracos, daqueles que estão desanimados. Pai Santo, o papel da Tua igreja, ó Deus, o papel da Tua igreja é fortalecer os que estão fracos e buscar os que estão perdidos. Nos use, ó Pai, nos fortalece, nos levante primeiro, para que então nós possamos sair, buscar aqueles que estão longe dos Seus caminhos ou fracos pelas lutas diárias. Pai Santo, que esse louvor que nós acabamos de ouvir, que o melhor lugar do mundo é estar em Seus pés, que isso seja uma verdade na vida da Tua igreja e do Teu povo. Que isso seja uma verdade que esteja em nossos corações, ó Deus. Nos reaviva, ó Pai. Nos reaviva para o Teu reino. Nos reaviva para buscar a Tua face, para que a Tua igreja, o Teu povo possa se encontrar, se unir novamente nesse lugar de adoração. Que essa casa possa se encher, ó Deus, se encher com pessoas e com a Tua glória. E ao encher-se com a Sua glória, todos que fizerem parte desta igreja, desse povo, possa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Pai de amor, Pai de bondade. Se há alguém enfermo, ó Deus,
alguma pessoa que está enferma em nossa família, em nossos conhecidos, nossos irmãos. Se há algum enfermo aqui hoje nessa igreja, ó Pai, que o óleo que restaura, que restitui, que o teu bálsamo de cura, ó Deus, possa ser derramado do seu trono em cima dessa pessoa, dessas pessoas que estão necessitando de um milagre, seja físico, espiritual, emocional, profissional. Que o milagre que tanto estão buscando aconteça nessa hora, Pai, pelo poder da Tua palavra. E quanto a nós, ó Deus, que sejamos participantes desses mesmos milagres, mas que ao sair deste lugar, nós saia fortalecido muito mais do que quando aqui chegamos. E nessa semana que está iniciando, ó Pai, tudo quanto formos fazer, nós façamos para a Tua glória. Amém. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.